Hoje nós vamos falar sobre a catástrofe econômica que se aproxima aqui no nosso país. E vocês vão entender tudo nessa matéria, ou quase tudo, né? O básico, para saber por que essa catástrofe está para acontecer aqui no país, no nosso Brasil. Então é isso aí. Mas antes de tudo, dê seu like, compartilha esse vídeo e, se possível, se inscreva. Então, vamos lá. Pois é, eu pesquei um assunto muito importante dito pelo jornalista da Jovem Pan, o José Maria, e muitos aí sabem quem é o José Maria, né? E o que está acontecendo de tão importante que você precisa saber. É sobre, é claro, falando aí sobre catástrofe econômica, a gente vai falar sobre o endividamento do país. Estão aparecendo os números aí e a gente não vai falar sobre números, mas vamos falar sobre o que está acontecendo. Todos nós sabemos da sanha gastadora desse governo do PT. E de que forma esse governo faz isso? Faz esse tipo de coisa aí? O que deixa acontecer isso? A gente sabe, criando cargos para seus apaniguados políticos, é claro, e a gente sabe que esse governo assumiu um país, tem grande representação no Congresso Nacional e, pelo que tudo indica, ele também não tem apoio da maioria da população, a grande maioria. E ele precisa, é claro, negociar apoios políticos e a gente sabe de que forma isso é feito. Uma das coisas, né, uma das formas que esse governo faz é cooptando outras legendas na Câmara e no Senado, e essa forma de cooptação é exatamente uma negociata que é feita para a liberação de emendas parlamentares, aquelas emendas PIX, né, que era tratada aí no outro governo como emenda secreta. Acho que é isso mesmo. E aquelas emendas não eram através de negociar, como acontece agora. E além dessas emendas, que o governo libera, ainda entrega ministérios e empresas públicas nas mãos de políticos que a gente sabe que estão ali no Congresso para se beneficiarem desse tipo de negócio, né? E não estão nem aí para a população, né? Não estão nem aí com o que está acontecendo com o país. Eles querem poder, dinheiro para poder fazer seus colégios eleitorais. E qual é a notícia realmente preocupante através disso aí? Como disse o Zé Maria, seria então o aumento vertiginoso da dívida pública nacional, que agora está maior do que o orçamento geral da União. E por que é tão preocupante? Já nesse início do segundo mandato, desse início do segundo ano desse mandato, desse terceiro mandato do Lula. E o que significa isso para os menos entendidos aí de economia? Vou explicar um pouco, vou tentar pelo menos explicar, né? Basicamente é justamente o que eu falei, né? A tendência que eu percebo é de que
a cada dia que se passar, isso vai aumentando mais ainda, vai aumentando muito mais os gastos do governo e, consequentemente, piorando os dados dessa dívida. E como vimos nos outros governos de Lula, essa realmente é uma praxe recorrente desse governo de esquerda. E o governo precisa manter seu apoio no Congresso. E nós sabemos muito bem que existe ali um tal de centrão que é fisiológico. Ou seja, o centrão não é ideológico. Ele não está em nenhum dos lados do espectro político, de direita nem de esquerda. Ele se alinha em qualquer um dos lados, desde que ele tenha aí algum benefício pessoal e para o grupo, né? Então, eles votam a favor ou contra o governo, dependendo das negociatas ali, né? E a notícia ainda é pior. É pior porque, infelizmente, a Câmara dos Deputados hoje tem a maioria de seus integrantes pertencentes a esse grupo de políticos. E o orçamento, como sabemos, trata-se de uma conta que é feita aí de tudo aquilo que se arrecada no país, se gasta também. E a grande preocupação é porque nós estamos assistindo a dívida pública brasileira se aproximando aí do PIB. E para você entender melhor, veja, quando a nossa dívida ultrapassar o PIB, eu digo isso porque a gente sabe, né? Sabe que acontece isso com empresas. Então, a tendência é o Brasil decretar uma falência. Não assim como uma empresa que decreta sua falência, mas é uma falência do país economicamente. Eu vou citar como exemplo aqui, então, uma empresa que, somando aí tudo que tem, né, de bens dessa empresa e que fatura e que não supere seu endividamento, resta-lhe pedir uma recuperação fiscal ou simplesmente fechar as portas. Isso porque não vai ter dinheiro para pagar seus funcionários, não vai ter dinheiro para pagar seus fornecedores e muito menos fazer investimentos. E aí a gente volta aqui para o país com seu endividamento, né? E ocorrendo esse crescimento da dívida que chega aí a superar o PIB, o governo então não poderá deixar de cumprir, aliás, deixará de cumprir aí com seus compromissos, como pagar a dívida externa, que é alta, a gente sabe que é alta, podendo aí afetar o endividamento, né? O compromisso com os pagamentos aí dos incentivos sociais, como Bolsa Família, pagamento de salário de funcionalismo público, aposentadoria. Isso tudo o governo não vai ter como cumprir, podendo aí comprometer também, né, os recursos que são destinados para a garantia das funções sociais de saúde, de educação e outros. Sem deixar de citar os investimentos estrangeiros que terão fuga aí numa situação calamitosa igual essa que está se aproximando. E a gente não está inventando nada aqui, né? São os números que são passados e a gente teve então a notícia aí de que esse endividamento
esse endividamento hoje do país está acontecendo nesse governo que, como a imprensa já, até mesmo a Globo, né, já falou que realmente é um desgoverno. E a Globo, que a gente vê que é como se fosse uma assessoria de imprensa do Lula. Mas até mesmo a Globo não conseguiu se segurar e disse que o governo perdeu o rumo. O governo está perdido, não sabe o que fazer. E a gastança só aumenta. E o Haddad só pensa em taxar. E onde vamos parar com essa situação? É isso. Então, é uma catástrofe realmente que se aproxima. E a gente não vê aí uma luz no fim do túnel. Alguma coisa que possa dizer assim, vai melhorar. Se o governo fizer dessa forma, vai melhorar. Não tem nenhuma luz, nenhuma, vamos dizer assim, na verdade o governo não tem projeto. O governo não tem nenhum projeto. É por isso que não dá para saber, ou sabe-se, é claro, que pode até piorar, né? Porque o governo não tem um projeto. O governo se elegeu sem projeto nenhum para o país. E a gente vê. Agora nós estamos apenas no início do segundo ano desse governo e já estamos falando em falência do país economicamente, em catástrofe econômica. Os economistas, a imprensa já está alardeando essa situação. E uma imprensa que a gente sabe que fez de tudo para que esse governo entrasse aí, sabendo exatamente como que esse governo atua. Como que essas pessoas, como que esse grupo que está aí comandando o país atua. Então, agora não adianta chorar. É claro que a gente quer que essa imprensa traga essa notícia para a população. A população não pode ficar vendida com relação a isso. Sabemos que dias difíceis estão se aproximando aí. E, infelizmente, não sabemos o que vai acontecer. E esse ano de 2024 a gente sabe que vai ser pior do que 2023. E 2023 ainda pegou aquele pouco que sobrou da pandemia que o governo do Jair Bolsonaro estava tentando erguer o país. Esse governo que está aí pegou ainda aquele avanço, né? E conseguiu jogar por terra, jogar na lata de lixo e piorar ainda mais. Então, peçamos a Deus que nos ajude e que possa, porque esse país não se afunde muito agora em 2024 e para os anos que vêm aí. É isso. Estamos por aqui.